Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar aqui continuidade às nossas conversas, trazendo os principais debates aí que a classe trabalhadora precisa, né, fazer frente a esse momento tão complexo que nós estamos vivendo, né? E minha convidada de hoje é a Ivone Silva, ela que é do Sindicato dos Bancários de São Paulo. A gente vai conversar aí um pouquinho sobre a categoria, e também, né, política nacional, né, que acho que é importante nesse momento que nós estamos vivendo. Então, sem muita demora, Ivone, tudo bem? Antes da gente começar, por favor, se apresente. Bom, eu sou Ivone Silva, sou presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, porque a nossa base ela é São Paulo e uma parte da Grande São Paulo ali, que é Osasco, que vai até ali com divisa com Jundiaí. Então, maravilha, Ivone. Então, vamos aí para a primeira pergunta, né? Como que está a situação da categoria nesse momento aí de que a crise econômica bate cada vez mais forte? Bom, a nossa categoria, né, ela tem uma renovação aí do nosso acordo, né? Eu acho que é importante frisar, nós temos um acordo, né, nacional, que é uma convenção coletiva, né, de trabalhadores nacional. E esse acordo, o bancário do Brasil inteiro ganha o mesmo piso salarial. Então, ano passado nós tivemos, foi uma das pouquíssimas categorias, tivemos a reposição da inflação mais aumento real, né? Então, nosso aumento aí foi em torno de 10% ano passado, né? Que para a categoria é muito, né? Assim, para a categoria não, né? Era pouco em relação à inflação, mas a conjuntura do país, ela era realmente, foi uma das poucas que conseguiu isso, né? E esse ano nós temos aí novamente a nossa renovação da Convenção Coletiva de Trabalho. Certo. E durante a pandemia, né? Como que a categoria fez aí para sobreviver, para trabalhar, né, nesse momento aí tão complicado que o Brasil e o mundo ainda vive, né? Então, ano passado não, ano retrasado, né? São 2 anos de pandemia. Nós começamos uma mesa permanente de negociação com a FENABAN. Então, quando começou a pandemia, as pessoas com comorbidade já foram para o teletrabalho, né? E depois foi indo aos poucos todos os trabalhadores. Então, quando chegou em maio, já estava mais de 50% da categoria em home office, né? E os trabalhadores que estavam, que tinham que trabalhar, principalmente das agências, né, que não dava para fazer home office, nós fomos fazendo alguns trabalhos para a proteção desses trabalhadores, como a obrigação das EPIs, né, que são os equipamentos, né, de individuais aí de proteção individual, como é obrigatória o banco distribuir a máscara para todos os trabalhadores, tinha álcool gel, distanciamento, tirou-se os clientes, né, aquele tumulto que tinha dentro das agências e formou-se uma fila lá fora, que eu sei que os clientes não gostavam, mas isso era importante, né, por causa para não contaminação dentro das agências. E também, por exemplo, a diminuição do horário de atendimento. Então, a gente conseguiu aí, junto ao Banco Central, que ele permitisse a diminuição do horário de atendimento para que os bancos ficassem abertos menos tempo, né? Para a proteção. E vários bancos fizeram rodízios, né? Uma equipe trabalhava uma semana na agência, outra semana trabalhava outra equipe, e quando tinha suspeitas ou confirmação de casos de Covid, a agência era fechada para ser toda higienizada, né? E os trabalhadores eram afastados ali, ficavam um período é, de 14 dias, né? Que era do início aí da questão da suspeita de Covid, e depois retornavam ao trabalho. Então, assim, a gente conseguiu fazer negociação de todas as medidas de prevenção e com isso a nossa categoria, né, ela teve, com certeza, salvou muitas vidas aí nesse período. Sim, ô Ivone, você falou de um negócio aqui, né, bastante interessante, né, que me chamou a atenção agora, né, que é a questão aí da fila do lado de fora, né? Eu vejo que, né, a preocupação, né, seria
tanto, né, com os trabalhadores, né, bancários e tanto com o público, né, que frequenta o banco, né? Uhum. Para medida o público, né, qual que foi a discussão do sindicato, né? Porque às vezes a gente tem que também evitar as aglomerações que acontecem com o público mesmo no lado de fora. É, porque assim, tinha que ter atendimento, né? Então a gente, mesmo nas filas de fora, tinha uma preocupação dos bancos contratarem mais pessoas para ajudar, por exemplo, a organizar as filas, né? Para as filas serem distantes. E no primeiro ano de pandemia, a Caixa Econômica Federal era uma das mais lotadas, porque ela estava pagando benefício, né? Para toda a população, benefício esse que eu vou deixar bem claro, né? Que foi muito difícil o governo dar e que teve que a esquerda, né, principalmente os deputados e senadores da esquerda, se juntarem e obrigar o governo a dar uma renda mínima para pessoas que estavam naquele momento tendo muita necessidade, né? Que pelo governo ele ignorava a questão da pandemia, ignorava a questão da vacinação, né? Ignora até hoje, e ignorava que era um momento de ter renda, né? Então foi uma grande briga não só dos trabalhadores, mas de toda a população para que tivesse essa renda mínima para os trabalhadores e também tivesse renda, por exemplo, para os microempresários, né? Porque várias empresas aí não tinham crédito, né? E aí apareceram aí linhas de crédito. Então, essa questão da população estar fora das agências era porque, imagina, a agência é um local fechado, blindado, porque ela tem que ser assim, né? A gente já sabe que tem um monte de roubos. Imagina se todas as agências tivessem um monte de janela. Não tem, é uma questão de segurança. Então, você tem a porta de segurança, que é de proteção da população e dos trabalhadores, e você também tem a questão da agência ter que ser um lugar bem seguro. Então, ela não tem janela. Então, normalmente o que tem é um ar-condicionado desses splits, né, que o pessoal chama, que é esses comuns, você coloca em casa, em loja, e esse ar-condicionado, ele, ele gela o mesmo ar, né? Que é essa nossa grande discussão. Se é assim, imagina um monte de gente no mesmo lugar respirando o mesmo ar, e nós sabemos que a Covid ela é transmitida pelo ar, né? Então, as filas do lado de fora era uma forma da população, ela, apesar de várias reclamações, ela está muito mais protegida em questão da contaminação, porque lugar muito fechado, mesmo a máscara já não dava mais conta, né? Porque ali o CO2, o oxigênio, ele não circula, né? Então era importante você ter menos pessoas nas agências com distanciamento para prevenção aí da questão da Covid, tanto para os trabalhadores e quanto também para a população. A categoria dos bancários sofreu alguma perca, né, pela Covid? Perca como assim, de trabalhadores? De morte? Assim, de vida? Sim, teve. Eu não, assim, é que tem números por bancos, né? A gente não tem o número geral, porque os bancos não divulgavam isso, e às vezes não chegavam também em todos os casos, mas teve sim várias percas e vários, por exemplo, bancários, né? Que foram transportados, né, em aviões, hospitais, de um estado para outro. No auge da pandemia, principalmente na região norte, vários bancários foram tirados, né, da região norte para o atendimento médico em outros estados, né? E tudo isso com negociação do sindicato intervindo junto aos bancos para fazer esse atendimento aos bancários. Então, também os bancários foram contaminados, também nós tratávamos aí dessa negociação para que eles tivessem toda a assistência médica disponível, né? Certo. Agora vamos falar aí um pouco aí de lucro dos bancos, né? Vocês que trabalham, né, com isso, né? A pergunta que fica com o lucro dos bancos, a gente conseguiria, né, realizar muita política social, muita coisa e muita mudança estrutural no país? Olha, o lucro dos bancos aí chega quase assim, é uma coisa muito cruel, vamos dizer assim, né? Você vê um lucro, um resultado enorme, né, de bilhões, mas eu acho que nós temos um problema mais sério aí, né? Que a questão é a taxação,
né, do lucro, né? Então nós somos nós e tem mais um país e que não taxa a questão do lucro, né? Então nós como trabalhadores, né? A gente paga na fonte. Então lá eu que sou CLT, tem lá meu registro e eu pago lá imposto todo mês. Quem tem aí tem CNPJ também tem que pagar as notas fiscais aí, tem lá um tanto de valor do imposto. Quem é MEI paga. Agora, quem é banqueiro não paga imposto, né? Então, o que, que nós estamos falando? As empresas, na hora do seu lucro, ela não é recolhido o lucro, né? Da questão dos impostos, né? E isso é um absurdo, né? Porque você não tem essa taxação Então, assim, se eu sou um acionista do banco e tenho muitas ações, eu recebo todo esse valor sem ter nem pagar nenhum imposto, né? Então, isso poderia ser revertido, lógico, se cobrasse-se aí mais impostos em relação. é, não estou falando dos impostos comuns, tá, gente? O banco ele recolhe direitinho tudo que existe. Eu estou falando de um imposto que não existe, que é a questão da taxação aí dos lucros, né? Lucros e dividendos, e que esse não é taxado no país. Então, nem banco, nem nenhuma empresa paga, Guilherme. Esse é o grande problema, que é uma grande discussão que nós temos que fazer aí, como é que nós vamos tratar esse assunto no país, principalmente se tiver um outro governo aí popular, né? Microfone, pronto. Ô, Ivone, tira uma dúvida minha, né? Os sindicatos Sim. bancários, ele faz os sindicatos privados e públicos ou só os públicos? O nosso sindicato, ele representa os públicos e os privados, né? Então, e também, Guilherme, na nossa negociação, tanto para os bancos públicos, para os bancos privados. Nós somos a única categoria que faz isso, tá? Que nós temos aí empresas públicas e privadas e que nós temos uma única convenção coletiva de trabalho que é o guarda-chuva, né, de todos esses bancos. E depois do nosso acordo aí com o geral, nós temos acordo banco a banco, em que tem banco, por exemplo, tem coisas diferenciadas aí da categoria no geral. Mas nós representamos todos os trabalhadores bancários, independente se ele é público ou se ele é privado. E qual que é a diferença entre o banco público, né? Qual que é a diferença a gente já sabe, mas assim, para trabalho, né? A diferença entre banco público e banco privado é enorme em questão de salário, em questão aí de direitos trabalhistas. Olha, tem algumas coisas que são diferenciadas. A participação nos lucros é diferenciada, né? Mas isso não quer dizer que a área. Vou colocar só o carregador aqui do computador. Não quer dizer que a área privada é menor, aí depende do seu salário. Até algum tempo atrás, acho que tinha muita diferenciação aí dos salários, né? De bancos públicos e privados, ainda tem, mas isso é bem menor hoje. Mas aí o que eu pontuo é que os bancos públicos ele tem um PCS, né, que é um plano de carreiras e salários, diferente dos bancos privados. Os salários de início são praticamente iguais. O que diferencia? Que se eu tiver 30 anos no banco privado, meu salário provavelmente vai ter o aumento somente da categoria que teve ao longo desse tempo. Os bancos privados, bancos públicos, eles têm um plano de cargos e salários, né? Então, a pessoa pode prestar ali um concurso interno e tudo mais, e ele vai alçando cargos, né? Por exemplo, a Caixa, ela tem uma premiação que eles chamam de delta lá, em que a cada ano você tem um percentual maior do seu salário, então tem uma diferença de salário, sim, porque eles têm um plano de cargos e salários, isso sim. E os bancos privados, o que eles preferem? Quando a pessoa está ganhando mais, demite. Demite e contrata um com um salário menor. E é isso que os bancos fazem. E a rotatividade dos bancos privados ela é muito alta, diferente dos bancos públicos, que não tem uma rotatividade. Ô, Ivone, quais são as principais dificuldades, né, que a categoria passa, né, a respeito aí de condições de trabalho, questões salariais, né? Quais são as dificuldades que a categoria passa?
acho que a principal dificuldade, né, eu acho que ela não é econômica, né? Eu acho que todo trabalhador, lógico, merecemos ganhar mais, né? Porque é um setor que lucra muito, então deveria é, pagar mais, com certeza. Mas hoje a nossa grande dificuldade, ela tem sido em questão das metas, né? Então, o bancário hoje ele tem que cumprir muitas metas, né? E essas metas é de venda de consórcio, venda de, sei lá, de negociação de crédito, depende do que o banco está fazendo naquele mês, né? O que ele tem que vender naquele mês. E isso causa hoje uma doenças psicológicas enormes dentro da categoria. Então, antes nós sofríamos muito por Lerdort, né, que é lesões por esforço repetitivo, porque nosso trabalho era muito automático, e hoje a gente percebe um aumento na categoria das doenças psicológicas, né? Por causa desse grande assédio dos bancos de ter meta, de ter venda, e que o trabalhador sempre está ameaçado, se não bate a meta do mês, de ser demitido no mês seguinte, ou de você não ter a sua participação do lucro total, né? Apesar dela, pela categoria, ela ganha independente disso, porque nós sempre defendemos a questão da participação dos lucros como uma divisão igualitária para todos, né? Mas vários bancos têm, além da PLR, ele paga participação diferente, né? Nos resultados, né? E isso causa aí uma grande doença psicológica da categoria bancária. E o que o sindicato, qual que é a política do sindicato em relação a isso? A política é que nós sempre vamos ao banco, né, falar e queremos, vamos dizer assim, nós queremos participar dessas metas, né, ou mesmo de participar desses programas que eles colocam, né? Então, em alguns bancos a gente consegue amenizar isso, colocando, por exemplo, é um absurdo que tinha alguns programas nos bancos que a pessoa estava de licença maternidade e ela tinha, quando voltava, era cobrado dela muito mais do que ela estava, vamos dizer, dando nos últimos meses, ou então que ela era punida porque durante 6 meses da licença maternidade ela não produziu. Né? Então, a gente consegue em alguns programas em que o banco não cobre durante um período essas metas, né? E na pandemia foi outro. Então, vários bancos tiraram essa questão da meta, por exemplo, durante a pandemia, né? Então, foi um alívio para o trabalhador que, além de estar enfrentando uma pandemia, tinha que enfrentar todos os dias, né, a cobrança absurda de metas e de vendas, né? E que vários bancos eles suspenderam as demissões durante 3 meses, depois eles passaram a demitir em junho, né, numa unilateralmente, né, porque o nosso combinado era não demitir até o final da pandemia, né, e a pandemia está até agora, né, 2 anos ainda continua, e as metas também foram algo muito importante de tirar dos trabalhadores, né, e além disso, todo ano a gente entrega minutas em que nós queremos que essas metas sejam discutidas com os trabalhadores, né? Então não adianta ter uma meta igual para o trabalhador da Paulista e para o trabalhador, por exemplo, da Zona Sul, da Zona Leste, ou de Carapicuíba, ou de, sei lá, de Barueri, ou de outras cidades, né? Então as metas elas deveriam acompanhar essa questão da região. Ô, Ivone, você tocou num assunto que eu queria comentar aqui, né? Inclusive, né, eu vou acabar colocando a minha posição em torno disso, né? Em vez das metas, né? Não seria não seria o mais correto lutar pelo fim delas e lutar por um aumento real de salário? Sim, esse é o nosso, vamos dizer assim, nosso objetivo, né? Mas, Guilherme, mas muitas vezes não adianta você chegar na mesa e falar assim, eu quero o fim das metas, né? Você tem primeiro e fazer essas negociações para diminuição dela e entrando no plano, porque hoje qual é o grande problema? O banco normalmente responde isso aqui, que é uma deliberalidade dele, né? Que a questão das metas é a gerência do banco, né? Então você primeiro precisa convencer, né, dessa questão. E outra coisa, Guilherme, infelizmente a nossa sociedade ela
ela coloca essa questão da meritocracia, né, muito enrustida na questão do indivíduo, né? Então, hoje nós estamos numa sociedade em que, dia e noite, o indivíduo é estimulado a dizer que ele, né, se ele fracassar, o fracasso é individual e não é coletivo. Então, por exemplo, tem bancos que nós não tem a questão da... Tem as metas, mas não tem, por exemplo, a participação nos resultados, em que os trabalhadores cobram isso, né? Porque é uma coisa que está na sociedade. Infelizmente, nós temos que, normalmente, ir lá, tentar baixar essas metas e ter um convencimento, não só dos bancos, mas da sociedade, que isso deveria ser coletivo. Por exemplo, não tem problema até você ter metas, desde que as metas não fossem dessa forma individual, ela fosse coletiva, né? Isso seria mais justo. Então, por exemplo, a nossa participação dos lucros é isso. Então, ela não pega o trabalhador e fala ele pega individualmente, ele pega coletivamente. Então, ele pega um percentual do lucro que todo mundo fez e distribui igual para todo mundo. Então, se eu tenho direito a 2 salários, né? O meu colega que ganha, se eu ganho 5, eu vou ganhar 2 salários de 5. Se o meu colega ganha 10, ele vai ganhar 2 salários de 10 com um teto. Então, normalmente tem um teto em relação a isso, né? Até porque a distribuição dos lucros, né? Ou essa coisa dos resultados, ele também não pode ser uma coisa absurda, né? Então, ele também tem que ter limite. Então, Guilherme, esse é o fim. Mas para chegar até ele, temos várias complicações. E isso é anos e anos que nós discutimos isso, né? De chegar ao fim das metas. Esse seria o nosso objetivo final. Sim, em relação a essa questão da meritocracia, de fato que existe muito isso, né? Qual que é o debate, né, que o sindicato faz com a categoria? Olha, o que nós fazemos, primeiro, né? A salvação é pelo coletivo, né? Eu acho que a pandemia ensinou muito isso, né? Que não adiantava eu individualmente vacinar se 90% das pessoas não quisessem vacinar, né? O uso, por exemplo, da máscara, ela não poderia ser individual, ela tinha que ser coletiva, né? Então, isso que a pandemia e a todo instante explicou é uma coisa que nós explicamos a todo instante para os trabalhadores, né? Então, não adianta o trabalhador, por exemplo, do banco X ganhar 10 vezes mais, né? Isso é importante. O importante é todo mundo estar junto, né? Independente se está em São Paulo, se está no norte do país ou no sul do país, e nós termos essa força, essa união coletiva para podermos chegarmos todos juntos a um objetivo. E é por isso, né, por essa união, por a categoria ser unida, e isso a gente demonstra dessa nossa força coletiva, é que nós conseguimos, por exemplo, ter uma convenção coletiva forte, ter tido aumento real ano passado. Então, eu acho que o maior ensinamento para a categoria é a nossa negociação, né? Que é uma negociação em que senta todos os trabalhadores, né, de várias centrais, viu, Guilherme? Então, no Centra, nosso sindicato de São Paulo é filiado à CUT, mas a mesa que negocia com os patrões, né, que é o comando que nós chamamos, tem lá a CUT, a CTB, a Intersindical, né, e todos que quiserem, né, todos, se tiver outras correntes, irão sentar na mesa dos trabalhadores, e essa união é que permite aí, não os indivíduos ou os sindicatos, é que permite a gente ter uma força maior nas negociações. Então, eu acho que nós ensinamos bastante isso na prática, nas nossas negociações. O que seria essa meta coletiva, né, que você fala, né? Você falou da meta, né, vista de uma maneira individual e a meta coletiva. Eu queria saber, né, mais concretamente do que você tá falando. Por exemplo, eu tenho que vender, sei lá, 100 consórcios, né? Agência tal. Aí não importa se a Ivone vendeu 50 ou se o X ou o Guilherme vendeu 10, né? Se a agência bateu essa meta coletiva de 100, todo mundo pontuou. E não você pegar os indivíduos, né? E aí, como eu disse, a nossa participação nos lucros, ela é isso. Ela não importa se a Ivone produziu X ou Y, né? Importa que o lucro do banco foi tanto e um percentual desse lucro vem para mim
conforme as regras que são citadas, que estão lá no nosso acordo de PLE. Então, isso que eu chamo de coletivo, né? É uma coisa que pode ser pela agência, pode ser por uma região, pode ser por banco, né? Então, a gente já tem acordos em que tem uma boa parte aí, boa parte não, né? Mas tem acordos de banco que são bancos que não são que tem agência, né? Que nós estamos falando bancos de investimentos, que muitas vezes a gente consegue fazer acordos em que a gente coloca metas coletivas, né? O que é a meta coletiva? O lucro do banco esse ano, sei lá, vai ser 1 milhão. Né? Atingiu isso, todos ganham, e não só uma parte, né? Então, e as metas, ela tem que ser sempre muito que eu saiba calcular, Guilherme. Qual é o problema hoje, né? Os bancos, eles inventam fórmulas mirabolantes, né? Para que eu não entenda qual que é a minha meta, né? Então, é uma coisa assim meio absurda. Então, é o nosso grande problema hoje em relação a essas metas que são realmente absurdas dentro dos locais de trabalho. Sim, e no banco também tem uma. Você falou da questão psicológica aí do trabalhador, né? A questão aí, como muitos falam aí da saúde mental, né? O que que o sindicato reivindica em torno disso, né? Porque acho que seria interessante, inclusive, né, ter uma assistência psicológica, né, para o trabalhador que está tendo esse tipo de problema. Todos os trabalhadores de banco têm convênio médico, né? Agora tem as regulamentações, né? E nós sabemos que o órgão hoje que regulamenta isso, que é a Agência Nacional aí de Saúde, está na mão dos planos privados, né? E aí a nossa grande briga, por exemplo, em alguns bancos, é quando ele define que o número de consultas com psicólogos são, sei lá, eu pago apenas 20 por ano, 24 por ano, que segue aí a questão da Agência Nacional aí de Saúde, né, a ANS. E aí nós vamos em banco falando, não, ele tem que ter um tratamento, se é necessário 40 sessões, 44, 50, o banco tem que cobrir. Mas, Guilherme, em relação a isso, nós temos planos de saúde que nós conseguimos consultar aí, temos acesso, né, às áreas psicológicas. Agora, qual é o grande problema, né? Que muitas vezes o bancário, a gente tem que fazer campanhas de convencimento para ele entender o que ele está sentindo, né? Porque às vezes ele não entende que ele está com algum problema em relação a isso. Então, nós também temos uma área de saúde, né, uma secretaria de saúde, em que sempre está soltando artigos, fazendo artigos em relação à questão da saúde mental, né? Para a pessoa até entender e diagnosticar o que ela está sentindo para procurar ajuda. Então, nós também fazemos isso. Ô, Ivone, quais são aí as próximas as atividades, as próximas ações aí em torno aí né, em torno aí da luta aí do sindicato, a luta dos trabalhadores bancários, né? O que que vocês têm planejado a esse respeito? Então, esse ano a gente tem a renovação da nossa convenção coletiva de trabalho, como eu disse, ela é nacional, e aí nós já vamos iniciar as nossas assembleias, né? Porque ela tem um ritual todo, né? Então, a primeira coisa, nós elegemos delegados que vão para as conferências estaduais e nacionais. Então, nós tiramos na base os trabalhadores que vão discutir, né, os temas que serão levados, que serão escritos num documento que nós chamamos de minuta, que são as nossas reivindicações aos banqueiros, né? E mesmo as pessoas que não estão na Assembleia, tem uma coisa anterior, né, ou posterior que nós fazemos, que é a consulta. Então, nós elaboramos uma série de perguntas para os trabalhadores e eles nos respondem. Normalmente, a base de São Paulo ela recebe em torno de 20 mil questionários, né, retorno, em que as pessoas respondem o que para ela é importante nessa campanha nacional. Então, com essas informações, nós elaboramos uma minuta e nós vamos para a negociação com os banqueiros. Então, para a categoria bancária esse ano, tem duas coisas importantes. A nossa campanha nacional, que é a nossa conferência nacional, que nacionalmente a gente vai se reunir no início de junho, e no segundo semestre, né, após a nossa campanha nacional, é a campanha eleitoral, né, Guilherme? Porque nós sabemos muito bem porque não adianta somente o sindicato fazer
todas as conquistas junto com os trabalhadores, lógico, sindicato sem trabalhador não é nada, e depois vir projetos de leis que acaba com uma canetada só toda a nossa luta, que às vezes a gente demora anos para conseguir, né? Um bom exemplo é essa questão de várias medidas provisórias que foram feitas foram mini reformas, né, que foram feitas ano passado e que nós derrubamos uma a uma, né, com uma boa organização dentro não do governo, né, mas do legislativo e também da questão da Assembleia, seja estaduais ou a Assembleia Legislativa ou no Senado, e que nós fomos derrubando essas medidas provisórias, né? Então, eu acho que são duas coisas muito importantes que nós vamos ter esse ano: a nossa campanha nacional e a campanha eleitoral, que renova aí todo o nosso quadro político esse ano, né? De governadores, deputados, senadores e principalmente do presidente, né? Então, já que você tocou neste assunto, né, Ivone, então vamos aí, né, sair um pouco aí do debate aí da categoria dos bancários e falar um pouco aí de política nacional, porque é sempre bom ouvir o que as lideranças sindicais dos sindicatos, né, estão pensando a respeito, né? Eu vou fazer uma pergunta ampla, né, que daria tema para uma outra live, mas queria que você resumisse como que você está vendo esse cenário político nacional. Olha, primeiro que todo mundo que optou por a não política, né? A gente percebe que os estados agora eles estão revendo isso, né? Então, o estado de São Paulo foi eleito um não político, né? Que se dizia não político, que era o Dória, né? Foi eleito como prefeito e depois como governador, né? Então, Minas Gerais também elegeu um não político, né? Que era essa história de que nós ficamos anos sendo bombardeados, primeiro que o PT e alguns partidos de esquerdas, eles realmente acabaram com o país, mas principalmente o PT, e também um outro assunto que era assim, o não político, né? E infelizmente a nossa mídia tradicional fez um desserviço, né, para toda a população. Então, o que nós vimos nos últimos anos, né? A implementação de uma política neoliberal muito ferrenha no país, em que ela desindustrializou o país, e nós sofremos muito com isso na pandemia, né, Guilherme? Então, quando você pegava assim, não ter empresa que fabricasse máscara no país, né? Não ter empresa que fizesse álcool gel no país, né? Não ter empresa que fizesse várias coisas no país, porque tudo foi desmontado e foi exportado, né? As grandes construtoras do país, né? Foram acabadas, né? Todas foram para a Lava Jato e todas foram destruídas, né? Venderam ao Petrobras, ou seja, teve uma destruição total com a ajuda aí da mídia tradicional. E hoje o que a gente percebe é que as pessoas, assim, olha, realmente nós entregamos o país para o que tinha de pior, né? Por uma coisa que todo mundo foi levado aí, que quem estava destruindo o país era a Dilma, era o Lula, né? E até chegou a ser preso injustamente. E agora eu acho que nós temos a realidade. As pessoas voltaram para a realidade e viram que isso era todo um jogo, né? Um jogo que tinha muitos interesses, e interesses principalmente de multinacionais. Não era nem interesse de estados, né? Mas ele se transformava, por exemplo, em interesse dos Estados Unidos, mas porque a gente sabe que os Estados Unidos hoje ele tem um grande lobby aí das empresas multinacionais. E quem levou isso, né? Eu acho que quem lucrou com isso foram essas empresas, né? Então, se você pega a Coca-Cola, ela comprou aí várias terras, né, que tem água doce, né? Que eu acho que nós temos duas coisas principais que na geopolítica mundial ela faz aí a questão das guerras, né? Que é pela água doce, né? Que é uma coisa que tem faltado bastante, e pelo petróleo. E nós tínhamos em abundância as duas, né? Quando nós achamos o pré-sal, e também porque a gente tem aí a questão de vários lugares nossos no país que tem muita água doce ainda. Então, e aí nós vimos aí a Shell levando tudo e a Coca-Cola levando tudo.
E, na minha opinião, eu vejo esse ano a chance da gente retornar àquele país feliz que nós tínhamos, né? Não era, não era tudo que nós queríamos, mas eu via pelo menos uma alegria maior na população, né? Então hoje eu vejo um desânimo, uma tristeza na população, porque a gente não consegue ver futuro, né? E antes a gente estava vendo o futuro, porque a gente tinha aí várias empresas que produziam no país e produziam também emprego, né, Guilherme? Então, quem quiser se aprofundar disso, tem uma, nessas questões, principalmente da Lava Jato, olha lá quanto que o país foi destruído, quanto a gente perdeu de emprego por interesses que não eram os interesses nacionais. E, infelizmente, nós elegemos uma pessoa, né, que não tem mínimo interesse aí pelo Brasil, né? Ao contrário, destruiu tudo que nós tínhamos aqui. Então, esse ano é a nossa chance de ter o nosso país de volta, de voltar a ter indústrias no país, né, que produzam realmente o que nós necessitamos aqui, que a gente não precisa exportar tanta coisa e tantas coisas básicas aqui para o país. Então, realmente é um ano de esperança aí para retornarmos aí, a voltarmos a ser felizes, né? Ô, Ivone, né, você indiretamente, né, falou aí da candidatura do Lula, né? Uhum. Só que, assim, tem uma questão que acho que é de extrema importância ser debatida, não somente essa questão, né, mas acho que é uma questão, né, crucial para a gente definir a política, que é a possível vice do Lula, o Geraldo Alckmin, que quem é professor aí do Estado, aliado aí dos bancários, né, em várias lutas, Uhum. sabe quem é essa figura carimbada. Né? Eu queria que você comentasse um pouco isso, né? Tipo, a candidatura vai com o Alckmin mesmo? O que que você opina sobre isso? Olha, eu opino que não gosto do Alckmin, né? Então, assim, não é o político que acho que fez. Não gosto porque eu acho que ele poderia ter feito mais por São Paulo e não fez, né? Então, São Paulo ainda tem. Mas quando você olha toda a política nacional, Guilherme, assim, Bolsonaro, ele tem muito ainda, assim, muitos eleitores, vamos dizer assim, né? E em São Paulo, né? Em São Paulo, não vamos esquecer, gente, elegeu Janaína Pascoal, elegeu o filho do Bolsonaro, então tudo que tem de ruim se elege por São Paulo. É, e assim, é importante essa colisão, né? Mesmo não sendo uma pessoa que nós sempre discordamos muito das suas políticas, o Alckmin, mas é a nossa chance, né, de juntarmos com ele e derrotar algo muito pior, que é o Bolsonaro, né? Então, acho que nós temos que pensar o que que nós queremos, né? Se nós vamos continuar com o que está aí, né? Que o que está aí é destruição total, ou se nós vamos ter alguma chance realmente de ganhar totalmente, né? E o Lula tem todas as chances de ganhar. E para isso, a gente não pode pensar que nós estamos sozinhos, né? A política não se faz sozinha. E o Lula, ele provou muito isso durante o seu governo, né? Que não se governa sozinho, né? Governar para todos é você realmente, muitas vezes, fazer não só acordos, mas você pensar em tudo, né? Em todos que estão ali. E tem uma parte que considera o Alckmin. Então, acho que isso que nos leva. Então, eu apoio, sim, hoje o Alckmin ser vice do Lula, se isso vamos dizer assim, se consumar, né, nos próximos dias ou no próximo mês, eu acho que é a nossa chance de retornar aí o país e ter realmente o país e ter essa coisa de poder governar realmente o país. Mas, ô Infone, você falou aí dessas alianças e tudo mais. Em 2010, a Dilma fez, em 2014, fez essa aliança com o Michel Temer. E a gente não precisa nem falar, né, o que que deu. Né? A gente não é dar um tiro no próprio pé de novo, né, fazer essa Mas eu aliança. acho que a gente tem que. Mas aí, Guilherme, eu acho que a gente tem que analisar qual era a conjuntura de 2014, né? Daquela época. Como eu falei, tinha outros interesses, né? Que hoje é muito claro, mas naquela época não era, né? E principalmente interesses, vamos dizer assim, dos Estados Unidos. Então, todo mundo, quando a gente via algumas teorias sobre
como que era essa interferência dos Estados Unidos na nossa política, a gente achava que era a teoria da conspiração. E hoje a gente vê que não é, né? Que as empresas americanas, né, que mandam muito no governo americano hoje, fizeram isso. Então, é uma conjuntura diferente hoje, né? Eu acho que nós aprendemos muito com esse período, né? Nós aprendemos muito com o que nós passamos aí nesses últimos tempos. Então, eu acho que nós não vamos cometer o mesmo erro, né? E não é o mesma. E também, por exemplo, nós fizemos já teve lá atrás também outras composições, né? E nem por isso tivemos traidores, né? Como foi aí no caso, na minha opinião, do Alckmin. Mas a questão da Dilma, a derrota dela, ela teve muito mais uma questão aí geopolítica mesmo, né? De que tinha o interesse do nosso pré-sal, né? Então, acho que são momentos diferentes da história que nós estamos vivendo agora. Mas é uma coisa que o pessoal resgatou, né? O comentários do Twitter aí do Alckmin, né? Eles, né, colocaram o Alckmin, já colocou o Lula como ladrão e que a campanha do Haddad aí, né, em 2016 foi 2018 foi comandada por um presídio, né, dando alusão aí à prisão, né, ao meu ver, ilegal e inconstitucional aí do Lula. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, né, porque o Alckmin, de repente, mudou de ideia e agora resolveu se aliar com o Lula. Eu acho que não só ele, como muita gente, né, Guilherme? Que hoje eu vejo muita gente no Twitter que detonou e apoiou aí o golpe, né, contra a presidenta eleita Dilma e que hoje se arrepende e vai até para a mídia e fala isso, né, que realmente ele foi iludido, né, ou pensou. Eu acho que tem sim, tem coisas na política que elas vão se modificando, né, que elas vão se refazendo, que elas vão se costurando de formas diferentes, né? A Dilma não foi. Teve todo, por exemplo, uma comoção para derrubar o PT, para derrubar a Dilma, né, para ter essa difamação. E hoje muitas pessoas, essas mesmas pessoas que votaram nisso, né, que foram para as ruas para derrubar a Dilma, são pessoas hoje que vão votar no Lula. Né? Então, eu acho que é porque foi se provado nesses anos tudo o que aconteceu, né? O que era, né? Então, em 2013, as nossas passeatas, elas foram muito envolvidas aí por exemplo, pelas passeatas que tinham das primaveras árabes, né? E que também lá também nem sempre deu certo, né? Porque continuou ou piorou ou foi ditadores que assumiram, né? Nesse também, né? Na, naquela região, né? Então, as coisas são assim, né? Então, elas vão se modificando. Eu acho que as pessoas vão entendendo qual é o seu papel na sociedade, e vão entendendo também que muitas vezes não é como era, como pintavam aí numa mídia tradicional. Então, eu acho que essas coisas vão bem se modificando em todo mundo. Então, é o mesmo eleitor, né? É o mesmo eleitor que às vezes nunca votou no Lula, que votava no Alckmin e que agora vota nos dois. É o mesmo eleitor que foi para as ruas para pedir a Dilma e que hoje vai para as ruas e vai para a urna pedir o retorno do presidente Lula, né? São os mesmos eleitores, não tem dois eleitores no país, né? Sim, outra questão aí que eu questiono, ou, né, questão que eu questiono, redundância, né, parece, é a respeito aí das eleições, né? Vendo toda essa barbárie, essa destruição que o Bolsonaro fez, eu acredito que o Bolsonaro tinha ter caído antes das eleições. Eu acho que, né, a esquerda ela demorou demais, né, ela não conseguiu agir da maneira que deveria para poder derrubar esse governo, né? Porque olha quanta, né, tristeza que causou a um monte de gente, né? E ficou muito à mercê de esperar as eleições. Eu queria que você comentasse isso. Daria, né? O que você acha? A gente poderia ter derrubado o Bolsonaro antes, né, desse processo eleitoral que nós vamos enfrentar? As ruas são importantes, Guilherme, para derrubar, mas o importante são os parlamentares votarem, né? E aí, vamos lembrar como que foi a eleição em 2018.
Então, olha como que é o Congresso em 2018, agora, né? Que foi eleito em 2018 e fica até 2022. É um Congresso feito de a maioria empresários ou evangélicos ou pessoas que nunca tiveram mandatos, né? Então, são pessoas que a todo momento em que pensava-se em ter um impeachment lá, elas ganhavam dinheiro para votar contrário a isso. Então, não é uma questão da esquerda não quis. Uma questão a população escolheu esse plenário que está lá, né? Esses deputados, esses senadores que estão lá, que nunca foram pessoas favoráveis, né, à população e os trabalhadores, e essas pessoas sempre decidiram. Então, assim, ir para a rua é uma parte só do impeachment. Então, a Dilma não perdeu só porque tinha 1 milhão na rua. Não é isso, né? Que tinha toda uma colisão, né, de alguns deputados, porque lá já era a Câmara dessa forma, e aí a Dilma, eu lembro muito bem por que ela saiu, porque ela não quis muitas vezes pactuar com o que estava ali, né? Então foi isso que aconteceu, né? Ela não quis pactuar com várias coisas, com vários procedimentos que estavam ali, que eles estavam querendo. E o Bolsonaro, ele tem sim liberado verbas, né? Liberado tudo, né? Para não ter impeachment. Então não é questão da esquerda não quis. Eu nunca vi esse debate espera a eleição. Não, a gente foi para a rua, né? E você pode olhar aí todas as manifestações que tiveram aí, inclusive pandemia, na pandemia, chamados pelas centrais, pela CUT principalmente, né? Que é para fazer a derrubada. Então, não é uma questão simples, eu quero, eu derrubo, né? A gente sabe que a política ela influencia um monte de coisa. E também nós tínhamos um Supremo aí, né? Porque vamos lembrar, nós temos os três principais, né, poderes, né? E que eles devem ser independentes, né? Primeiro que é a questão do judiciário, né? Que aí é o Supremo. Nós temos o legislativo, nós temos um governo, né? Então esses três poderes eles têm que andar individualmente. E esses três poderes decidiram naquele momento que eles não dariam de forma alguma o impeachment do Bolsonaro. Então não é por faltas de tentativa ou gente na rua, né? Então nós vimos aí que realmente teve problema. E depois da pandemia foi pior ainda, né? Porque no primeiro instante nós não conseguimos ir para ruas, né? E depois nós fomos para as ruas novamente quando foi possível pedir de novo o impeachment do Bolsonaro. Então não é que a esquerda não queria, não, ela queria. O problema é que tinha várias forças e várias coisas a serem pensadas também. Oi, Fone, você coloca um negócio, importante para ser discutido, que é a respeito aí da população que resolveu escolher os candidatos, os parlamentares, né, desculpa, que estão lá no Congresso hoje, né, que são parlamentares, na sua grande maioria, de direita. Né? Aí eu te pergunto, por quê? Né? Aonde que a esquerda errou? A esquerda está afastada, né, do povo, né, como muitos dizem, e como, né, trazer essa esquerda aí, como trazer o povo aí para o nosso lado, né, da esquerda, na sua opinião? Aí, de novo, né, a gente vai olhar outras influências, né? Tem até documentário no Netflix, aí eu não lembro agora todos os nomes, aí depois eu posso lembrar que tem filmes, documentários que falam sobre as questões das fake news, né? Então lá conta a história, como é que essa questão da junção dos dados, né? Quando você e aí é Facebook, é tudo isso que a gente ia lá. Então, eu vou falar do Facebook, porque foi uma coisa hoje, tem outras, né, redes sociais, mas naquele momento era o Facebook, que o Facebook vinha para você e fazia aquelas perguntinhas idiota, né, que você achava que era idiota. Olha, você gosta do verde ou do amarelo? Se você gosta do verde, você é assim, se é do amarelo, não sei o quê. E essa a análise dessas redes da população, por exemplo, influenciou na eleição americana, né, que elegeu lá o presidente anterior, né, que era o babaca anterior, né, lá dos Estados Unidos, né, que foi eleito lá, que depois, né, a gente viu que eles foram influenciando no mundo inteiro
com essa questão, né, dessa leitura dos dados, né, que é o analítica aí que eles falam, né, que é as empresas. E isso, ele analisava, então, por exemplo, naquela eleição nos Estados Unidos, isso o documentário da Netflix conta bastante, assim, ele não pegava o eleitor de esquerda que já estava assim, olha, convencido, eu vou votar em fulano. Ele pegava os indecisos e jogava, né, para essa pessoa propagandas em que pegava o jeito dela, né? Então ele já sabia, por exemplo, que a Ivone, sei lá, era contra o amarelo. Então ela ia ali pelo amarelo falando, ó, candidata tal, ela gosta do amarelo. Então falava, eu então não vou votar na candidata tal, então vou votar no candidato tal que gosta do vermelho. E nós sabemos que é assim, eu acho que hoje isso é muito mais comum para quem está nos ouvindo, que é o que o Instagram, né? Você procura um tênis no Facebook, no Google, em qualquer lugar, você depois vai receber tênis durante um mês, você tem que ficar lá dizendo que não interessa mais essa propaganda. É isso que eu estou falando, gente. Então, essa influência, né? Então, vamos lá, começou lá atrás, em 2013, então vamos contando os passinhos, né? Com a Primavera Árabe lá em outros países, depois veio todo esse movimento para cá, e junto com isso tinha tudo uma análise das redes, em que os brasileiros entregaram seus dados e falavam lá, então eles tinham o perfil das pessoas e direcionavam isso. Depois nós tivemos aí a questão do uso do WhatsApp com as fake news, né? Então, do Haddad teve a mamadeira de piroca, né, gente? Foi assim, a coisa mais ridícula que eu ria, eu achava que era piada, mas as pessoas acreditaram na mamadeira de piroca, gente. É uma coisa assim que você é inacreditável. É o fake news. Então, Guilherme, a população votou e ela foi influenciada por fake news, por redes, por dados analíticos, né, das pessoas. Então, e isso, de novo, são empresas que têm interesses em alguns países em que eles têm interesse em destruir a democracia, né? Que aí é um outro assunto que dava uma outra live, uma outra discussão de como que é essa morte das democracias no mundo, né? Então, nós não estamos no Estado no mundo inteiro democrático, né? Nós estamos assim, numa decadência mesmo da democracia no mundo, porque elas têm sido atacadas por esse tipo de pessoas, né, que imaginam que o mundo deve ser do jeito que elas querem e não do jeito que a população quer. Então, tem uma influência enorme. E agora a gente está, quando nós aprendemos tudo isso e aprendemos com derrotas, e não só nós, e vários países e veio os escândalos, agora nós estamos sabendo lidar com as redes, com os fake news. Então, agora, verdadeiramente, nas urnas desse ano, vai aparecer realmente o voto que a população quer. Né? Então, eu acho que são momentos, né, históricos que a gente tem que ver que teve várias influências no nosso voto, né, no Brasil e no mundo, que influenciou tudo isso, né? E, por exemplo, esses dados aí influenciaram, por exemplo, na questão quando teve a votação da saída ou não, né, lá na Europa, né, da questão do euro lá, né, que eles estavam discutindo, né, que tinha um país que queria sair de lá, do euro, não queria mais, né, participar desse momento e saiu, e hoje sabe-se, e todo mundo fala, mas como que esse país saiu? É um absurdo, né? Porque não sei o que lá mais. E depois foi descoberto que usaram-se esses dados analíticos para influenciar no voto da população. Então, Guilherme, acho que não é uma resposta tão simples assim, né? Então, acho que foi isso tudo que foi acontecendo. E, de novo, teve aí a conivência, né? Assim, foram coniventes, né? As empresas, as imprensas oficiais aí, né? E aí tinha os blogs, né, que ajudaram muito no enfrentamento do nós não perdemos totalmente a nossa democracia. Então, que era o que eles chamavam de blogs sujos, né, que eram os blogs da esquerda, foram os blogs que realmente sustentaram, né, a democracia no país, o pouco que sobrou dela aí, e que hoje a gente está conseguindo recuperar. Então, eu espero que esse ano realmente seja o voto do eleitor mesmo e não influenciado por todas essas questões que eu acabei de falar. E como que está a categoria dos bancários a respeito aí das eleições, né? Qual que é o sentimento?
O sentimento é que quem votou no Bolsonaro da categoria se arrepende, né? E hoje não votaria mais nele, né? Porque viu o desastre que foi, né? De ter a todo momento uma medida provisória que retirava e influenciava diretamente nos seus direitos, né? Mas eu não tenho uma pesquisa mais científica para te dizer, né, sobre isso, porque nós não fizemos, né, nós não perguntamos isso, até porque não tem os candidatos ainda, né? Então a gente tem as propostas, né? Tem os possíveis candidatos, mas ainda não tem aí essa questão de quem são os candidatos. Mas após isso, eu acho que nós vamos ter uma ideia maior aí do que categoria está pensando em relação às eleições. Sim, você fala aí da proposta aí de, né, defender a democracia, né? Um debate que existe aí da esquerda, na esquerda, mas assim, acho que não somente na esquerda, e essa última pergunta a gente encerra, que fala a respeito, né, de que primeiro, né, se essas eleições vão ser conturbadas e se o bolsonarismo vai aceitar o resultado das eleições, né? A primeira pergunta que eu faço, né, como enfrentar, assim, aí independente aí né, das críticas que eu tenho ao Lula, aí caso que ele for eleito, né, nada mais que justo aceitar o resultado das urnas. E isso é a primeira pergunta. E a segunda pergunta que eu faço é como derrotar esse bolsonarismo, né? Porque ele vai continuar, né, com o governo Lula ou com qualquer outro governo que não seja o Bolsonaro, né? Isso eu não tenho dúvida, né? Porque assim, a postura do governo, ele deixou muito à vontade as pessoas serem machistas, serem racistas, serem homofóbicas, né? Eu acho como é que a gente combate tudo isso? Com uma legislação muito forte, né? Eu não posso ser racista porque eu decidi ser racista. Não pode, gente. A sociedade ela não é assim. Então, eu acho assim, combate-se isso, e você tem razão, derrotar o Bolsonaro não é derrotar o bolsonarismo, né? Porque tem pessoas que pensam como ele, sim. Eu acho que a gente tem que ter leis muito mais rígidas, né? E uma sociedade muito mais ativa, né, Guilherme? Então, não adianta eu ser contra o mal, né? Eu tenho que combater o mal, não deixar esse mal acontecer, né? Então, não adianta só ser não racista, né? É, eu acho que a questão aí, por exemplo, eu não posso aceitar nenhum ato de racismo na minha frente, né? E as punições, elas têm que ser muito maiores, né? Porque eu acho que aí a sociedade realmente ela entra no eixo. Realmente não vai ser um momento fácil, né? Disso, porque agora que essa, vamos dizer assim, abriu-se as portas, né, não acredito em inferno, mas abriu a porta dos infernos, né, para essas questões, né, porque eu acho isso uma coisa assim, muito demoníaca mesmo das pessoas, né, que odiarem a outra por ela serem gay, odiar a outra por ela ser negra. Gente, é uma coisa que assim, eu não consigo entender isso, né, das pessoas elas não conseguirem ser felizes e ainda nessa coisa de deixar a outra infeliz, né? Porque eu acredito numa sociedade realmente justa, igualitária e que todos possam ser o que eles são. E vai ser um momento bem difícil mesmo, Guilherme. Então, não... Mas você tem que ser rígido. Eu acho que tem que ter leis muito rígidas que punam essas pessoas que acham que elas podem agir da forma homofóbica, racista, dentro da sociedade, né? Principalmente aí. Então, maravilha, e Ivone, estamos encerrando mais uma entrevista do Mesa de Debates. Primeiramente, quero aí agradecer aí da sua participação, né? Gostei aí da nossa conversa, né? E passo a bola de novo aí para você para poder fazer as considerações finais. Eu que agradeço, né, ter vindo aqui. E assim, a minha defesa aqui, né, que eu sempre faço, né, não existe democracia sem sindicatos. Os sindicatos eles são muito importantes para ter a democracia viva, né? Em vários momentos da história, né, ou de país aí você vê quando acaba-se a democracia, a primeira coisa que eles atacam aí, sempre atacam também são os sindicatos, né, as suas formas de organização da sociedade. Então é muito importante também que a população esse ano, todos aí que estão nos assistindo, ouvindo,
eles realmente vejam quem são os seus candidatos, quem que você está votando, qual é a sua vida pregressa aí, né? Que votem realmente em pessoas que vão lutar por seus direitos e por ter uma sociedade justa, igualitária, que sendo assim, acho que todo mundo vai viver muito bem, né, Guilherme? Então, assim, e a gente combater principalmente hoje a fome, né? Então, se junte aí aos vários comitês que tem por aí dessa questão, né, que recolhem alimentos, que eu acho isso uma coisa terrível no país depois de muitos anos. A gente vê de volta a fome, né, ter o mapa da fome aí de volta, sendo que a gente tinha erradicado a fome no país, né? Mas esperamos aí que a gente possa realmente erradicar de novo a fome no país e que a gente tenha empregos decentes, né, que no país ultimamente só criou subempregos, né, e é importante que o cidadão ele tem direito ao trabalho, tem direito à educação, tem direito à saúde, tudo isso nós temos direito e devemos aí pensar muito bem quem nós vamos votar esse ano que vai defender esses direitos nossos. É só isso e ótimo dia aí, uma ótima semana, um ótimo mês, um ótimo ano aí a todos que estão nos vendo e ouvindo. Então, maravilha. Então, Ivone, mais uma vez agradecendo a você a sua participação, agradecendo também, né, as pessoas que nos acompanharam. Depois, Ivone, depois você me conta aí onde você conseguiu esse quadro aí da Torre de Paris, que parece uma janela. Parece uma janela entrando em Paris, né, Guilherme? Aqui, linda, né? Uhum. É assim, é para lembrar, eu sempre gosto desse quadro, assim, porque Paris, né? Porque a Revolução Francesa, ela foi uma coisa que eu acho que a história nunca pode esquecer, né? Que foi uma revolução de ideias democráticas em que separou aí o Estado, né, da religião, né, principalmente, né? E que hoje, infelizmente, o Estado laico ele está em perigo, né? Principalmente no Brasil. Então eu sempre tenho o quadro aqui para lembrar da história, de quantas pessoas morreram, né, para ter uma revolução, né, e que nós pudéssemos ter direito a voto, ter democracia, ter Estado laico, né, para todo mundo, Estado democrático, e que infelizmente está ameaçado. Então, meu quadro, a história dele é esse aí um pouco, que eu gosto muito dessa coisa. Eu não gosto de guerra, não gosto da revolução, mas a ideia dele, os ideais deles, eu acho que é uma coisa que nós temos sempre que resguardar aí, eu acho que é importante. Mas depois eu te dou a dica de onde eu comprei. Certo, então, mais uma vez aqui, obrigado, Simone, a você que nos acompanhou. Peço aí que se inscreva no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Comentem aí na entrevista com a Simone, se concorda, né, com as colocações, né, da Simone Silva aí, a respeito aí da política nacional, a respeito aí da condução aí do sindicato, né, a análise da categoria dos bancários, ou se não concorda também, comentem, né? Curta esse vídeo, curta outros vídeos, comentem outros vídeos, curta a nossa página do Facebook, Podcast Mesa de Debates Instituto Um Pouco, e siga a gente no Instagram, né? Então, pessoal, hoje é só, né? Inclusive, nessa semana é só, né? Eu concentrei essa semana na segunda e na terça, vai ter outras matérias, né, outras entrevistas, mas só com o meu amigo André Bom Tempo. Então, até a próxima, pessoal. Fui.